Ezequias, ele vem profetizar nesse tempo. Ele é levantado por Deus para chamar o povo a retornar. O livro de Isaías, ele tem 3 propósitos básicos. Primeiro, ele vem confrontar o povo com a palavra. Ele vem mostrar os pecados do povo. E ele vem mostrar os castigos do juízo divino de Deus. Do segundo livro além de mostrar o juízo, mostrar que há esperança, para aqueles que foram ao exílio. E também o livro vem mostrar que Deus iria levantar e enviar o Messias que viria do trono de Davi. Irmão, esse livro é um livro espetacular, um livro composto por 66 capítulos, um livro muito interessante, que vai mostrar um pouco da vinda de dias que iriam se cumprir muitos anos depois. Irmão, esse profeta é um profeta que, assim como muitos outros mártires da crença cristã, ele foi cerrado ao meio. E ele, nesse tempo onde ele profetizava, por meio do tempo que ele vivia, das circunstâncias, ele não se calou. E ele nos ensina e nos mostra como nós devemos proceder em um tempo a meio a circunstâncias adversas. Irmãos, mas esse texto que nós lemos, ele nos vem mostrar e a perceber uma coisa. Um primeiro ponto, onde ele nos é que esse texto do capítulo 6 é indicar que aconteceu no ano da morte do rei Uzias. Nós precisamos analisar que ano era esse, o que aconteceu nesse ano, o que se passava com o povo, o que norteava a mente, os pensamentos, as aspirações do povo neste ano. Esse rei Uzias, é o rei que estava à frente do rei Judá, do reino do sul. Ele começou muito jovem, tinha apenas 16 anos. E aí, ele reinou por um tempo de 52 anos à frente de Judá. Ele fez o que era reto perante o Senhor, mas aconteceu com ele, com o rei Uzias, o que acontece com muitos de nós, e que o apóstolo Paulo vem confrontar, Ele fala que ele acabou a era, mas ele guardou a fé. Irmão, esse momento que cada crente e rei passou, é um momento muito peculiar nesse tempo, porque ele começa a caminhada cristã firme, forte, vivo, lendo a palavra, orando, jejuando, se consagrando. Mas aí o tempo passa, as coisas vão acontecendo, e aí bate a frieza. Ele deixa um pouco a palavra, ele não ora mais, ele começa a trocar os momentos com Deus por outros momentos. A Bíblia diz que ele era amigo da agricultura. Irmãos, esse rei, ele era um homem que tinha liderança nas mãos. Mas, irmãos, aconteceu na vida desse rei que ele perdeu o foco. A Bíblia diz em 2 capítulo 26 que ele, um rei que começou o seu reinado bem, que fez grandes coisas, mas não atentou para um pontinho, e o levou, irmãos, a morrer drasticamente com lepra. O que aconteceu, rei? Que o texto de 2 Crônicas, capítulo 26, vai dizer, já entrando ali, o seu coração se exalta. Irmãos, e quando o coração desse rei se exalta, ele comete uma transgressão contra o Senhor. Ele entra no templo, mas ele é pego por 80 profetas com um incensário na mão, querendo queimar incenso. E o texto bíblico diz que esses sacerdotes, esses levitas, o confrontam por causa desse pecado. Ele é acometido de lepra.
Irmãos, isso acontece com muitos de nós. Nós começamos a caminhada cristã muito bem, mas uma linha que entra por debaixo, que muitos de nós conseguimos enxergar, não conseguimos ver, acaba com a nossa caminhada cristã. Ainda faz cair os sonhos do nosso coração. Irmãos, mas esse é um rei que fez coisas boas diante de Deus. E o texto que nós lemos de Isaías 6 fala que o profeta Isaías foi nesse chamado no ano em que esse rei morreu. Mas que ano era esse? O texto bíblico nos fala que mais ou menos 740 a.C. É esse tempo onde houve a divisão do reino do norte e do reino do sul. Era um tempo, irmãos, de muitas conspirações, aonde havia muitas traições. Irmãos, esse ano da morte do rei Uzias é um ano muito peculiar com o nosso. É um ano muito estranho, onde há muitas conspirações, traições, onde a sociedade vive um caos, onde a insegurança toma conta das famílias que vivem nas suas casas com medo. Muitas casas hoje, irmãos, aqui no nosso bairro, no nosso município, tem 3 portões. Um portão de alumínio, um portão de grade por fora e um portão de grade por dentro. Sem falar que todas as janelas têm grade, sem falar que todos os portões têm cadeados. Por quê? Medo. Irmãos, mas a palavra atual, porque há 2.754 anos atrás, o ano da morte do rei Uzias, aconteceu tudo isso. E acontece nesse tempo. Que palavra atual. Um texto onde nós não podemos usar o nosso celular quando nós precisamos. Esse é o tempo em que nós vivemos. Um tempo onde as mulheres não podem andar por ruas onde elas estão só, porque pode acontecer alguma coisa, um assalto, um estupro, pode acontecer. Esse é o tempo em que nós vivemos. O primeiro ponto em que nós lemos, aonde o profeta Isaías foi chamado, no ano da morte do rei Uzias. Um ano muito parecido com o nosso, um ano muito peculiar. E o segundo ponto é que nesse tempo, Isaías, ele tem uma experiência com Deus. Foi nesse tempo, um tempo aonde atualmente os presidiários saem no indulto e fazem momentos de terror nas casas, nas praças e nas sociedades, sem tempo, de manhã, de tarde, de noite, não tem tempo. Esse tempo em que nós vivemos é um tempo, esse tempo é muito parecido com o tempo do rei Uzias. Mas foi nesse tempo, irmãos, que Deus chama Isaías e dá uma experiência para ele. Aleluia. Nesse tempo cheio de insegurança, a experiência que Isaías teve foi uma visão. O texto que nós lemos diz que a visão de anjos, né? A visão do templo, onde Deus estava sentado no alto sublime trono, né? Ele olhou serafins, coisas grandiosas. Mas a pergunta é: nós temos tido experiências com Deus nesse tempo caótico, nesse tempo difícil, nesse tempo em que nós vivemos? Nós temos tido experiências com Deus? Quais? Você pode relacionar na sua mente quais são as experiências que eu e você temos tido com Deus nesse tempo? Nesse tempo onde nós, Bíblia, nesse tempo onde nós não temos tempo de orar, nesse tempo onde nós oramos a Deus quando estamos na cama dormindo e dizemos: Deus, muito obrigado por esse dia, amém. Qual é a experiência que nós temos tido com Deus? A experiência que Isaías teve
Foi uma experiência sobrenatural. Mas, irmãos, há um detalhe nessa experiência que Isaías teve com Deus. Essa experiência que Isaías teve com Deus levou a reconhecer a situação dele e a situação do povo. A experiência que eu tenho tido com Deus tem me levado a pensar na minha situação em relação a Deus, na situação em que a nossa sociedade vive. A experiência que Isaías teve levou a reconhecer isso. Nós podemos ver isso no versículo 5. Quando ele vê a visão, ele diz: ai de mim, estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. A experiência de Isaías a pensar assim. E a grande pergunta, irmãos, que nós fazemos no nosso coração nessa noite é que se a experiência que eu tenho tido com Deus tem me levado a reconhecer a verdadeira situação minha em relação a Deus. Irmãos, nós temos que botar isso na balança. Temos que pensar se realmente essa foi uma experiência com Deus. Elas estão cheias do Espírito Santo. Aí Jesus, irmãos, trata desse problema da insensibilidade do coração, da surdez espiritual e da cegueira espiritual. O que ele faz primeiro no versículo 21? Ele cura muitas pessoas de moléstia, flagelo, espíritos malignos e dá vista aos cegos. Naquele momento, Jesus estava tomando o coração dos 12 discípulos do profeta João a sensibilidade. E depois ele chega e diz para eles: olha, ide anunciai a João o que tem visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-lhes o evangelho. Irmãos, o profeta João, quando estava preso, entrou em paranoia. Porque ele tinha sido o profeta que tinha preparado o caminho do Senhor. Mas nesse momento de Lucas capítulo 7, nós podemos perceber que o profeta João estava surdo, estava cego, ele não conseguia entender. E ele sabia através das escrituras, da lei, mas ele estava perdido, estava com medo, estava preso. E aí, irmãos, nós vamos para um texto muito conhecido de Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, que diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. Por quê? Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Com o coração, a sensibilidade. Irmãos, mas Deus, no seu grande amor, Ele enviou o seu Filho Jesus. Houve uma substituição. Aquilo que eu e você merecia, Deus enviou Jesus para a cruz.